Olá, gurias, tudo bom? Então, conseguiram observar se as pessoas ao redor de vocês têm congruência ou incongruência entre aquilo que elas falam e aquilo que elas fazem? Tá, mas assim, ó, não fiquem brabas, tá? Vamos lá. A gente viu que nós temos incongruências, a gente observou agora, provavelmente, pelo menos as pessoas que eu conheço, que ao redor também tem incongruência, certo? E daí eu quero dizer uma coisa pra vocês. Essas incongruências, gente, não são de propósito. E aqui eu quero juntar um pouquinho de neurociência para aproveitar o meu lado professoral. Vocês já ouviram falar em duas palavrinhas que são esquema e script? Então eu vou resumir bem rapidinho para vocês, porque elas falam muito do nosso padrão de comportamento. E isso tem a ver com o que a gente está falando nessa semana. Então vamos lá. Esquema, melhor a gente começar por script. Script é um pequeno padrãozinho, por exemplo, se cada vez que eu fico nervosa, eu me dou conta que fazer uma respiração funda, certo? Passa a minha ansiedade, automaticamente, cada vez que eu ficar ansiosa, eu vou diretamente para a solução respiração, ou seja, o nosso cérebro, ele não é inteligente, ele não escolhe por nós. Ele cola naquilo que resolve o problema dele. Ele tava com excitação, ou seja, estava ansioso, e daí então ele aprendeu a respiração baixou isso, e daí ele disse, essa é a solução. Então, ao longo da vida, a gente vai criando um monte de scriptzinhos. Um conjunto desses scripts é um esquema, por isso que eu disse que eu tinha que explicar primeiro o script e depois o esquema. Então, assim, muitos desses padrões, gente, incongruentes, certo? Eles derivam, além dos padrões sociais, eles derivam desses esquemas e scripts que são aprendidos sem a gente mesmo se dar conta, ok? Por que eu tô querendo complicar mais um pouquinho a questão do padrão de comportamentos? Porque é muito fácil a gente dizer assim, fulano de tal é um baita escroto, ele não faz isso, não faz aquilo outro. A gente não sabe, né, nessa situação se ele tem a habilidade ou se ele não tem. Talvez ele não tenha esse script mental, ou ela, tua amiga, não tem esse script, então a gente tem que poder conversar, né, e tem que poder ver. Então, por que eu tô trazendo isso pra vocês? Não é pra complicar, é pra gente entender a origem, pra poder, quando se deparar com isso, também poder dar mais informação pro outro, ou também ter informação pro nosso jeito de ver e poder corrigir, ou pelo menos se monitorar. Então vamos lá, por que é importante, além disso que tem a ver com a opressão social, a gente entender quais são os nossos esquemas e scripts? Porque daí a gente pode ampliar o nosso menu de opções, a gente pode ensinar para o nosso cérebro, claro que eu tô brincando, mas vocês entenderam? A gente pode nos ensinar que existem outras fontes de gratificação e outras fontes de resolução para aquele mesmo conflito. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre usei a meditação, tá? Quando eu tava ansiosa. E tinha um outro truque que eu aprendi, na verdade, com a minha avó, que eu sempre tomava um leitinho quentinho quando eu tava muito ansiosa. Então aí veio um script, né? E junto com isso eu tô contando para vocês uma aprendizagem, uma estratégia que eu aprendi para mexer nesse padrão de comportamento, certo? Então assim, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que é para isso que a gente descobre, pra gente poder ampliar. E a partir de descobrir isso, eu pude colocar uma nova estratégia ainda para me acalmar, que é o mindfulness e a meditação. Então, a gente identificando, a gente consegue ir melhorando, certo, gente? Então, o que eu queria que vocês fizessem agora? Eu sou uma pessoa que sou só pedidos, certo? Eu gostaria que vocês pudessem observar não só o que está incongruente, não só a expectativa, não só aquilo que esperam de vocês, mas eu queria que vocês começassem a observar aqueles comportamentos que são automáticos, que às vezes a gente repete só por ter visto já em algum lugar. Topam? Então vamos lá, gurias, mais uma meta pra gente conseguir chegar nessa semana craque nisso. Um beijo pra vocês. Vem ser rendeira.